Boa noite, meus alunos. Hoje vamos, com brevidade, falar sobre um sentimento que deve impregnar o coração de todos vocês e mudar a forma que muitos veem o mundo, ou seja, a visão de mundo de muitos. No dia a dia da doutrina, em outros estudos, vocês têm aprendido que vivemos num mundo de sofrimentos, de dores, de provas e expiações. É comum e habitual inculpar o mundo que vivemos, como a dizer, eu entrei nessa casa, essa casa está cheia de mofo, está cheia de vazamentos, está úmida, não me faz bem a saúde, a culpada é a casa. A casa, nessa ilustração que eu lhes passo, é o mundo de provas e expiações. Então, o hábito é culpar a casa, como nós estamos dizendo. Mas a primeira indagação que eu faço é por que vocês entraram nessa casa? Qual foi a porta que deu acesso a vocês nessa casa? Vocês entraram pelo livre-arbítrio ou entraram empurrados por alguém? Obviamente, nós aprendemos na doutrina que uma das leis divinas é a lei da liberdade. São 10 leis divinas. E essa liberdade nos faculta o exercício do livre-arbítrio. Por isso, no livro Gênesis, capítulo 23, se não me engano, versículo 5, está dito: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem que Deus criou o homem foi a concessão que ele deu da inteligência do homem. Porque os animais não têm inteligência, não têm razão, têm instintos. Não conseguem alinhar um pensamento lógico, nem encadear ideias para formar um raciocínio mais à frente, um juízo de valor para concluir. Eles não sabem. Então, Deus outorga ao homem esse sentido da inteligência, essa aptidão da inteligência, ou essa qualidade da inteligência. E com ela vem o exercício do livre-arbítrio. Ora, vocês entraram pelo seu livre-arbítrio, pela lei da liberdade. Vocês estão na casa mofada, não por culpa da casa, mas pela vossa tomada de decisão. Ora, vocês podiam entrar numa casa sadia, em que o sol da manhã batia na varanda, a luminosidade, a altura, perto de uma mata, respirando um ar mais puro. Mas por que vocês não entraram nessa casa de qualidade de vida excepcional? Porque vocês não tinham condições de lá passar. O seu livre-arbítrio impedia subir essas escadas que davam acesso à casa. Vocês não tinham força. Nessa mais ou menos ilustração, nós queremos dizer que, de acordo com a lei divina, cada um escolhe a sua casa. Há casas de provas e de expiações. E há casas de mundos ou condições mais felizes e de realização pessoal mais gratificante. Não culpe o mundo, o planeta Terra, pelos seus sofrimentos. Culpe a você mesmo, que tem que passar por esses sofrimentos para, na pedagogia divina, se qualificarem melhor moral e intelectualmente. Por isso que eu quero dizer que o tema de hoje é generosidade.
Deus é generoso porque Ele concedeu uma encarnação ou muitas encarnações para em cada cada uma delas, lapidar um pouco e escoimar as suas imperfeições, os seus vícios, as suas incapacitações intelectuais e morais. Então a encarnação é um exercício de entrada em cada casa. Em cada casa vocês têm algum tipo de perda, de sofrimento, de expiação e de dor. Quando saem da casa, que é a desencarnação na porta dos fundos, vocês vão já mais depurados por aquele processo expiatório. Então vocês estão entendendo que a expiação, a dor, não é um castigo, não é uma culpa que vocês têm que absorver, como a escola católica propõe a culpa. Nascemos culpados, né? Minha culpa, minha máxima culpa, é isso que dizem. Não, é um processo de evolução, de progresso. Cada encarnação é oportunidade de progredir. Cada encarnação é oportunidade de vencer essas imperfeições. Cada encarnação é a possibilidade de se tornar melhores. Então, a generosidade de Deus, ela se traduz nessa pedagogia divina. O mundo é um campo pedagógico, em que as leis divinas são colocadas para nós estudarmos-las e aplicarmos no dia a dia da nossa vida, para levarmos essas leis divinas ao nosso comportamento. Então, Deus é generoso, nos dá vida, nos dá a oportunidade, nos dá as provas, nos dá as expiações, nos dá as gratificações, nos dá as tristezas, nos dá as alegrias, no arrependimento, que é uma forma importante para nós progredirmos, ou não, se nós não arrependermos, ficarmos estafermos e revoltados, aí não obteremos o progresso desejado. O mundo é generoso. Por mais que vocês se assustem com enchentes, com guerras, entendam que por trás de toda essa movimentação que tem na sua superfície a crueldade, a insanidade, a vingança e outras condições inferiores do sentimento do homem, por trás de tudo isso há um processo que depura, que limpa, que traz amanhã, numa nova encarnação, numa nova vida, numa nova geração, seres mais perfeitos e qualificados. Agradeçamos a Deus a sua generosidade. No ponto de hoje, a generosidade da reencarnação. Apliquemos o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível. E que, de acordo com a doutrina, a filosofia espírita, porque eu sempre digo que o espiritismo não é uma religião, não há uma frase de Allan Kardec dizendo que ele está criando uma religião. Não existe isso. Allan Kardec jamais criou a religião. Ele criou um modo de compreender a vida dos espíritos, que é a filosofia espírita, e a interação dessas ações dos espíritos é a volta dele no processo da carne, que é a reencarnação, e todo um sistema doutrinário. Mas ali não propôs religião nenhuma. Há artigos deles que diz: você continue sendo judeu, diz para um espírita, você continue sendo católico, você continua sendo protestante, continue, diz, porque você, o espiritismo, vai ajudar você a ter uma religião mais, eu diria, mais compreendida e muito mais bem exercida, feita. Então ele não criou nenhuma religião. Isso é história. A religião foi criada aqui no Brasil pelos aqueles que adulteraram a doutrina e trouxeram para um lado de uma instituição qualquer e criaram santos, que são os médiuns, santos, que são os espíritos, rituais, roupas brancas, e inventem o que quiser. Podem inventar. Então é isso que nós queríamos dizer, finalizando a nossa palestra, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ampare, nos ajude nos nossos dias, sendo todo dia levantando, quando abrir os olhos, dizer: eu agradeço, meu Deus, por esse tempo desse dia que Tu me dás para eu exercer
atuar nesse dia da melhor forma possível na prática do bem, da caridade e do serviço ao próximo. Obrigado, meus alunos, que Deus esteja com todos vós.